A gente falou aqui no 3 em 1 sobre o arquivamento do pedido de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Destacamos as ausências de alguns vereadores, entre eles Carlos Bolsonaro. O filho do pré-candidato à presidência explicou nesta sexta o porquê de ter faltado. Ele afirmou que estava cumprindo a agenda previamente marcada, uma vez que a Câmara estava em recesso e essa sessão foi convocada extraordinariamente. Disse ainda que o processo de impeachment foi armado por psolistas e vereadores que perderam cargos na administração municipal. Vamos ouvir um trecho da justificativa do vereador. Solta aí, Reginaldo. Eu explico aos senhores que tratava-se de um momento onde me encontrava de recesso parlamentar. Existiam outros compromissos a serem seguidos, inclusive muitos deles acompanhando o presidenciável Jair Bolsonaro. E é uma faca de dois gumes. Se eu estou presente, voto com o prefeito, dizem que ele me comprou. E se eu estou ausente, e se eu estou presente, mas voto contra o prefeito, vão dizer que eu estou do lado do PSOL, que representa tudo que nós abominamos aí, desde sua agenda de sexualidade para crianças nas escolas, passando por liberação das drogas e tudo que não presta dentro da sociedade. Marcelo Madureira, o que você achou dessa explicação, Madu? Misturou alhos com bugalhos, né? De humor, né? Botou ali na rabeira que estava acompanhando o candidato Jair Bolsonaro, né? Para dar o atestado dele do SUS, para dizer que é evidente, né, que essa questão desde que as declarações do prefeito Marcelo Crivella foram colocadas à apreciação, né, da população, né, e que despertaram uma enorme indignação. Não foi à toa esse pedido de impeachment. Não me interessa se foi do PSOL, se foi do PP, do DEM, do PMDB. Não interessa. Eu acho que isso aí era uma discussão que era do interesse da sociedade carioca. Ele, mais uma vez, bolsonaristicamente, aliás, o timbre de voz dele é muito parecido com o do pai, né? Ele querendo misturar as coisas, né, confundir o eleitorado num assunto em que com certeza devia estar acompanhando pontualmente e saber que haveria uma sessão extraordinária para discutir essa questão. Ele, de uma maneira bastante bolsonarista, né, digamos assim, preferiu tirar o seu da reta, se omitir. Né? Isso não me causa nenhuma estranheza. Só faz lamentar. Né? É esse o tipo de vereador que a gente tem no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Né? Tirando o seu da reta sempre. E aí, Andreasa? Vocês vejam que coisa. Isso acontece muito com o pai, com Jair Bolsonaro, e com os irmãos de modo geral. Uma posição emparedada por compromissos de natureza, de ordem ideológica. Não pode desagradar. Tem uma margem muito pequena de trânsito, sendo quem são, né? Sendo, portanto, os representantes do discurso anti-establishment, anti-corrupção e anti-esquerda, né? Então, se vota com Crivella, incomoda o eleitor anticorrupção, de que precisam. Claro, são receptáculos da indignação. Se vota contra o Crivella, forma como o PT e o PSOL. E aí dá combustível para acusações de aliança, ainda que circunstancial, com aqueles com os quais não podem se aliar. E assim vão ficando muito presos ao cenário, ao caráter que criaram para si, que é a rigor a sua possibilidade eleitoral. É onde eles prosperam. Mas também por aí mostra que a margem para crescer é pequena. Estão batendo num teto aí. São muitos compromissos para se construir uma figura como a do Jair Bolsonaro. Vera. Para mim, no entanto... Conclua, Amador. Não, só para concluir. Para mim, no entanto, Carlos Bolsonaro não votou ontem por outro motivo. Tudo isso conta. Não queria desagradar o voto do eleitor evangélico, do que precisa mais do que tudo. Agora sim, Vera.
Concordo em gênero, número e grau com o Andreasa e parto do raciocínio dele para avançar no seguinte: se você constrói a sua vida parlamentar e, portanto, a sua convicção, qualquer que ela seja, com base num dualismo tão pobre quanto se eu voto com ele é porque ele me comprou, se eu voto contra ele eu estou com um PSOL que defende, entre outras coisas, erotização de criança, ou sei lá o que ele falou. O que você pensa, meu filho? Qual é a sua convicção? Qual é a sua opinião sobre o governo do prefeito da cidade? Afinal, você é um vereador. Cabe a você fiscalizar o prefeito, cabe a você, entre outras coisas, decidir se o prefeito incorreu ou não em crime de responsabilidade. Nisso ele nem entra, ele não tem uma convicção a esse respeito. Então você veja que é puramente utilitário o raciocínio dele. É um utilitarismo do qual a família toda se vale para ocupar essas posições no parlamento. E aí os simpatizantes do Bolsonaro, neste momento, vão dizer: mas o que o filho tem a ver com o pai? Muito, muito, porque eles agem como um clã. Eles agem como uma família que defende uma causa e que defende agora um projeto político que é o do pai. E nesse projeto estão todos imbuídos, a família inteira. Então isso vale para fazer crescer o bolo do Bolsonaro, porque eles atuam dessa maneira, mas vale também para que você avalie a atuação parlamentar da família pelo que ela é. E o Andreas tem razão, isso se reflete muito no comportamento parlamentar do pai, se reflete também na maneira como ele tem feito o cálculo da sua exposição na campanha presidencial, assuntos sobre os quais ele deve ou não falar, posições que ele deve ou não tomar. Isso diz respeito a como ele vai governar caso eleito. Afinal de contas, mostra uma dificuldade de compor eventualmente com partidos com os quais não concorda por essa trava ideológica, por essa viseira ideológica a que o Andreasa se referiu. E mostra também que vai ser um governo eventualmente capturado por esses personagens que eles criaram para eles mesmos. Então isso tudo é importante. Eu convido aqui o eleitor, mais ou menos esclarecido ou não, convencido, aliás, a votar no Bolsonaro, não a rever o seu voto, porque quem sou eu para ditar isso ou aquilo, mas para não ficar a prioristicamente bravinho. Já estão falando eles do Bolsonaro de novo. Atenção, você está prestes a eleger um presidente da República. Tudo que você tiver de reflexão, de informação, de ponderação é importante, é salutar, é esta hora para fazer. E aqui vai ser um programa em que a gente sempre vai mostrar os prós, os contras, as contradições, os acertos estratégicos, acertos políticos, erros estratégicos, erros políticos, porque isso é pensar fora da caixa, isso é ir além do clichê dualista bobinho. O clichê dualista bobinho é: se eu voto com ele é porque ele me comprou, se eu voto contra ele é porque eu vou votar com o PSOL que defende a erotização de crianças. Pelo amor de Deus, a gente está no Brasil de 2018. É preciso que o raciocínio político vá além desse beabá pobre, redutor.